Moçambique não é apenas um país, é um verdadeiro tesouro de mistérios e contrastes, onde as praias competem com os mais badalados resorts do mundo, mas permanecem quase desertas. Aqui, entre as pitorescas costas do Oceano Índico, as vilas locais continuam a viver segundo tradições que têm centenas de anos, e você poderá testemunhar danças com máscaras e práticas xamânicas que não são apenas para os turistas, mas fazem parte de suas vidas. E agora imagine que no fundo desse oceano ainda repousam antigos navios portugueses e ouro, aguardando seus exploradores. Mas isso não é tudo. Em Moçambique existe areia cantante, que emite sons estranhos ao amanhecer, e ninguém consegue explicar como isso é possível. Em algumas regiões, mulheres ainda carregam potes de barro sobre as cabeças, tal como faziam há 100 anos, e isso não é uma sessão de fotos para o Instagram, mas a realidade de seu cotidiano. Mas por trás de todas essas belezas, ocultam-se contrastes cruéis. A magnificência da natureza convive com a pobreza e as consequências da guerra civil. Pronto para mergulhar neste mundo onde tradições históricas e modernidade se cruzam a cada passo? Fato número 1. Moçambique. Um enigma entre entrelaçamentos culturais e a pura loucura das praias. Imagine um país que à primeira vista parece apenas mais um pedaço de terra no mapa, mas na verdade é um verdadeiro caleidoscópio de contrastes. Moçambique é uma joia africana na costa sudeste, onde 5.000 quilômetros de litoral do Oceano Índico se encontram com um legado colonial que ainda sussurra sobre os tempos do Império Português. Nesta terra, uma incrível diversidade natural prospera. De florestas tropicais a paisagens desérticas, tudo isso generosamente entrelaçado com tradições locais que parecem ter saído de um conto antigo. Sim, Moçambique permanece à margem das rotas turísticas, mas é exatamente isso que o torna uma descoberta tão interessante para os buscadores de aventuras autênticas. Não acredita? Tente imaginar-se caminhando pelas ruas com construções coloniais, enquanto ao seu lado, moradores locais em trajes coloridos colhem a safra, assim como faziam seus antepassados. Isso não é apenas uma imagem para o Instagram. É a vida real, cheia de histórias e cruzamentos culturais. E sim, aqui realmente há algo surpreendente que faz você esquecer os resorts de hotéis com sua uniformidade e artificialidade. Moçambique é um lugar onde a história e a natureza jogam seu próprio jogo e você pode se tornar parte dele. Fato 2. Praias esquecidas de Moçambique. Seu paraíso pessoal sem multidões de turistas. Você sabe o que é uma verdadeira idílica? É quando você está à beira do oceano e ao seu redor, apenas areia branca e água azul turquesa que parece ter saído da tela de um pintor. Moçambique oferece praias que a maioria das pessoas nem imagina. Esqueça os resorts superlotados, onde há 3 pessoas com toalhas de praia para cada turista. Aqui, nesta parte pouco conhecida do mundo, você pode se sentir um verdadeiro explorador. Imagine-se caminhando pela costa, ouvindo apenas o sussurro das ondas e os gritos das aves. Isso não é apenas descanso, é a oportunidade de ver a natureza em seu estado mais puro. As praias das quais falo não são apenas bonitas, mas também selvagens, como se a própria natureza tivesse decidido deixá-las em paz. Os moradores sabem como preservar essa beleza e, ao que parece, não estão apressados em compartilhá-la com o turismo em massa. Portanto, se você deseja escapar do estresse e da agitação eternos, Moçambique é o seu bilhete para um mundo onde o tempo parou. E o que precisamos lembrar? Aqui você nem precisa ajustar o despertador. A natureza cuida para que você acorde ao som do oceano. Não deixe este lugar permanecer nas sombras enquanto você tem a chance de planejar suas férias perfeitas, longe das trilhas turísticas saturadas. Fato 3. Tesouros escondidos sob as ondas. A história pirata de Moçambique. Você já sonhou em ser um pirata? Abandonar tudo e partir em busca de ouro afundado, enfrentando monstros marinhos e tempestades ferozes? Pois bem, na costa de Moçambique, você não apenas pode se imaginar como um aventureiro. Aqui, isso é uma realidade.
Regularmente, no fundo do oceano, são encontrados navios portugueses naufragados que parecem estar à espera do seu momento para contar suas histórias misteriosas. Essas embarcações antigas, repletas de artefatos e moedas de ouro, não atraem apenas arqueólogos, mas também amantes da história que anseiam por desvendar os mistérios dos séculos passados. Imagine-se, você mergulha nas águas quentes do Oceano Índico e de repente vê o ouro brilhando no fundo. Isso não é apenas uma história, é uma verdadeira caça ao tesouro, onde cada artefato encontrado pode revelar algo sobre o passado, a vida dos marinheiros e suas aventuras. Claro, nem todos os navios afundados nos presenteiam com riquezas. Alguns talvez guardem apenas segredos sombrios e tragédias. Mas não é essa a essência das aventuras? Moçambique não é apenas praias e natureza. É uma tela viva onde as histórias de piratas e batalhas marítimas se entrelaçam com a modernidade. E se você tiver sorte, talvez se torne parte dessa incrível lenda, partindo em busca dos tesouros submersos que o oceano esconde. Não perca a chance de fazer parte desta história emocionante. Fato 4. Mistérios da Antiguidade, Rituais e Magia de Moçambique. Você já se perguntou como é ser testemunha de uma história viva que não apenas sobreviveu, mas continua a prosperar? Em Moçambique, em pequenas aldeias, ainda se praticam rituais ancestrais que preservam o xamanismo, cerimônias com máscaras e danças rituais, transmitidos de geração em geração. Essas tradições não são encenadas para turistas. São autênticas, como velhas fotografias em preto e branco, cheias de mistérios e emoções. Imagine só, uma noite as estrelas brilham intensamente e, de repente, dançarinos mascarados aparecem ao redor da esquina, seus movimentos repletos de magia e força. Cada gesto, cada movimento não é apenas uma dança, é uma linguagem que fala sobre o passado, sobre os espíritos dos ancestrais, sobre a conexão com a natureza. Os moradores não apenas participam dos rituais, eles vivem esses rituais e isso lhes permite manter sua identidade em um mundo moderno que busca engolir tudo. Aqui você não verá encenações falsas. Não é um show, é uma conexão profunda com uma cultura que deixa marcas na alma. Curiosamente, os rituais costumam ser realizados em momentos em que a aldeia precisa de ajuda, desde a chuva até a sorte na caça. A sensação de que você se tornou parte de algo grande e importante é eletrizante. Portanto, se algum dia você estiver em Moçambique, não perca a oportunidade de testemunhar esses rituais ancestrais e sentir a magia que não está sob o controle do tempo. Fato quinto: força feminina, estética e cotidianidade nas tradições de Moçambique. Imagine, você está caminhando por trilhas de uma remota aldeia em Moçambique e é recebido por mulheres que parecem ter saído das telas de antigos artistas. Nas cabeças, elas carregam jarros de água que transportam com tanta graça que isso pode ser comparado à arte do equilíbrio em uma corda bamba. Mas não é apenas um espetáculo bonito. É a vida real repleta de trabalho e cuidados. Seus rostos, adornados com barro branco, não apenas refletem tradições culturais, mas também servem como proteção contra o sol. Cada padrão, cada linha em sua pele é a história de seu clã, de sua identidade. Não há figurinos teatrais aqui, não é um carnaval, mas um reflexo da vida cotidiana, onde cada detalhe tem seu valor. Essas mulheres são como quadros vivos, que se transmitem de geração em geração, preservando seus costumes. E quando você as vê em ação, entende que não são apenas tradições, mas uma verdadeira fortaleza que lhes permite enfrentar todos os desafios da vida diária. Elas trabalham, cuidam das crianças e gerenciam o lar, enquanto continuam a ser portadoras de uma cultura que não teve medo de resistir ao avanço do tempo. Portanto, se você visitar essas terras, lembre-se, aqui não há apenas uma bela vista, mas uma vida real com pessoas reais que não escondem sua história, mas se orgulham dela. Fato 6. Beleza em meio à pobreza. O paradoxo de Moçambique. Não dá para negar, Moçambique é um país onde a natureza está em plena flor, enquanto a vida das pessoas muitas vezes
se assemelha a uma luta pela sobrevivência. Você pode aproveitar praias deslumbrantes, colinas verdes e mercados vibrantes, onde a vida pulsa do amanhecer ao anoitecer, mas não se deixe enganar por essa idílica cena. Por trás de todas essas paisagens, escondem-se realidades sombrias. Moçambique continua sendo um dos países mais pobres do mundo. As instituições de saúde aqui são mais um miragem do que uma realidade. Imagine que você está com dor de estômago e o hospital mais próximo está a vários quilômetros de distância, por estradas esburacadas, e mesmo assim, se tiver sorte, pode ser que haja alguém lá para atendê-lo. A educação é outro tema delicado. As crianças sonham com escolas, mas muitas vezes, em vez de salas de aula, elas esperam pelos professores ao ar livre. E então você percebe que, em meio a toda essa beleza e vivacidade da vida, as pessoas estão lutando para sobreviver. Os contrastes pairam sobre elas como nuvens antes da tempestade. Aldeias onde a vida flui lentamente convivem com bairros urbanos repletos de desempregados que buscam trabalho como se procurassem uma agulha em um palheiro. Essa imagem, onde a beleza da natureza se opõe às duras realidades da vida, nos leva a refletir sobre muitas coisas. Qual é o sentido da grandiosidade se ela não traz felicidade? Aqui, entre as belezas tropicais, vivem pessoas que não conseguem sequer arcar com as necessidades básicas. Cada passeio por esses lugares não é apenas uma excursão, mas um verdadeiro encontro com uma realidade que não hesita em mostrar seu verdadeiro rosto. Fato 7. Em harmonia com a natureza selvagem, o arquipélago de Quirimbas. Bem-vindo ao arquipélago de Quirimbas, onde o homem e a natureza coexistem em uma incrível simbiose. Essas ilhas não são apenas pedaços de terra cercados por águas azul turquesa, mas verdadeiros tesouros de biodiversidade. Aqui você não apenas encontrará tartarugas marinhas raras, que, a propósito, parecem ter saído de um conto de fadas, mas também poderá observar golfinhos que parecem sempre prontos para mostrar seu melhor truque. Manatis, essas adoráveis vacas marinhas, nadam lentamente como se não estivessem com pressa. Mas, de qualquer forma, a vida nessas ilhas não é tão simples quanto parece. Os habitantes locais, que vivem em pequenas vilas, levam uma vida tradicional, baseada na pesca e na agricultura, e aqui não apenas sobrevivem, mas tentam manter um equilíbrio com a natureza. Ao contrário de muitos outros lugares, onde o desenvolvimento avança à custa da destruição de ecossistemas, aqui as pessoas entendem. Preservar a natureza significa preservar seu futuro. Elas não apenas pescam, mas também participam de programas de conservação ambiental, compreendendo que, sem essa beleza natural, sua existência se tornaria vazia. E assim, ao observar seus pequenos barcos se afastando para o mar sem fim, você percebe que não são apenas pescadores, mas guardiões deste mundo único. Em Quirimbas, o homem e a natureza não se opõem, mas, ao contrário, se apoiam e se complementam. Este lugar incrível nos lembra que todos somos parte de um grande ecossistema, onde cada ação tem suas consequências, e é importante lembrar da responsabilidade que temos para com aqueles que compartilham este planeta conosco. Fato 8. Caleidoscópio arquitetônico. Maputo, onde Europa e África se encontram. Já se perguntou como é uma cidade onde a arquitetura colonial convive com tradições africanas? Na capital de Moçambique, Maputo, isso não é apenas um sonho, mas uma realidade. Sim, aqui existem edifícios que parecem ter sido levantados das ruas europeias e cuidadosamente transferidos para a terra africana. Um dos exemplos mais marcantes é a estação ferroviária, projetada por um aluno do próprio Gustave Eiffel. Imagine, você sai do trem e diante de você não está apenas uma estação, mas uma verdadeira joia arquitetônica. Esses edifícios antigos, com suas linhas elegantes e cores vibrantes, lembram tempos em que Moçambique era parte da colônia portuguesa. Mas aqui está o que é interessante. Apesar de toda essa beleza colonial, Maputo não se tornou apenas um museu a céu aberto. A cidade vive, respira e, mais importante, se adapta. Os habitantes locais, que, por sinal,
fazem isso com uma boa dose de criatividade, entrelaçam elementos tradicionais na vida moderna. Você pode ver como, ao fundo desses magníficos edifícios, se desenvolvem mercados onde são vendidos frescos frutos e vegetais, enquanto no ar paira o aroma de peixe frito. Nesta cidade, o legado colonial não parece um fardo opressor, mas sim a base para um novo e vibrante espaço urbano. Portanto, se você pensa que a arquitetura é apenas coisa do passado, ao visitar Maputo, você vai perceber que este é um lugar onde a história não é apenas preservada, mas participa ativamente da vida da cidade, orientando os moradores sobre como preservar seu patrimônio sem esquecer do futuro. Fato 9. O sabor do mar, iguarias culinárias de Maputo. Se você pensou que a culinária local era apenas mais uma versão de fast food, em Maputo você definitivamente irá mudar de opinião. Aqui, a comida não é apenas combustível, mas uma verdadeira sinfonia culinária, onde os frutos do mar com molhos picantes desempenham o papel principal. Vamos falar sobre o que está à mesa dos moradores locais. Tente imaginar camarões fresquíssimos, diretamente do mercado, fritos até dourar e servidos com um molho de leite de coco que acrescenta uma exótica singularidade ao prato. E se você adicionar farofa, amendoim e uma pitada de pimenta piripiri, você terá uma explosão de sabores que fará suas papilas gustativas dançarem. E isso não são apenas conversas. Os mercados locais estão cheios de vida e aromas, onde pessoas se aglomeram, prontas para compartilhar seus segredos culinários. Imagine o cheiro de um caldo aromático ou um ensopado sendo preparado diante de seus olhos, que parece ser capaz de fazer até o mais exigente dos gourmets sorrir. Não podemos esquecer dos petiscos tradicionais, como samosas de peixe ou carne, que são perfeitos para um lanche rápido enquanto você está em movimento. A culinária local não é apenas comida, é uma história que conta sobre a cultura, tradições e preferências dos habitantes de Maputo. Portanto, se você realmente quer entender esta cidade, não perca a oportunidade de desfrutar de suas delícias culinárias, pois aqui cada mordida é como uma pequena viagem pelo mar de sabores e aromas que ficarão com você por muito tempo. Fato 10. Línguas dos antepassados. Sons que vivem nos corações. Quando você chegar a Moçambique, acha mesmo que aqui se fala apenas português? Ha! Por trás dessa fachada se escondem dezenas de línguas tribais que soam como uma melodia, penetrando na mais profunda alma. Muitas delas não têm escrita e existem exclusivamente na tradição oral. São mundos inteiros onde cada palavra é como uma pitada de magia, transmitida através de contos, canções e rituais. Imagine, você está sentado ao redor de uma fogueira, cercado por moradores locais, e suas vozes, como o vento, o transportam para tempos remotos, quando os antepassados compartilhavam histórias sobre suas façanhas e vidas. Essas línguas não são apenas ferramentas de comunicação, são verdadeiros repositórios de cultura e sabedoria que são passados de geração em geração. Por exemplo, a língua Chive, falada por milhares de pessoas, é capaz de transmitir sentimentos e ideias em imagens tão vibrantes que às vezes são impossíveis de expressar em outras línguas. E então você já não é apenas um turista, mas parte desse organismo vivo e pulsante, onde cada palavra é uma chave para compreender a vida e a cultura. Portanto, se você deseja entender mais profundamente a alma moçambicana, esqueça os dicionários e aprenda essas línguas. Não são apenas palavras, são verdadeiras magias que encantam e surpreendem a imaginação. Moçambique não é apenas um ponto no mapa, mas um verdadeiro caleidoscópio, onde rituais ancestrais, tesouros do passado e a natureza intocada se entrelaçam em um padrão vibrante. Aqui, entre mercados movimentados e praias isoladas, sente-se o espírito dos antepassados que deixaram sua marca em cada canto. Não se pode deixar de respeitar aqueles que preservam essas tradições, pois o fazem em condições difíceis, onde a modernidade tenta capturar a antiguidade. Alguém pode dizer que isso é apenas uma exótica para turistas, mas na verdade é o berço de sabedoria e força que atravessou os séculos.
Se você deseja mais descobertas sobre esses países incomuns, não deixe de se inscrever no canal, curta se algo te surpreendeu e comente qual fato foi o mais inesperado para você. Moçambique espera para ser descoberto por você e eu espero por você.